Olá, você está no Pérolas Book e estamos ouvindo o livro Uma História de Perdão e Cura. Capítulo 16. Restauração total. Minha mãe não saía de casa fazia 5 anos, de modo que passar mais um Natal sem ela não foi algo fora do comum. Papai veio nos visitar com minha irmã e a família dela e comemoramos juntos. Naquele ano, Michael e eu presenteamos meu pai com uma viagem para visitar seus parentes do outro lado do país. Entregamos o presente bem antes para que ele pudesse voltar em tempo para passar o Natal conosco e no dia seguinte estar de volta em sua casa. Durante esse tempo, ninguém se preocupou com mamãe, pois ela adorava ficar sozinha. Podia conversar livremente com suas vozes e fazer o que bem entendia. Na garagem havia um freezer enorme cheio de comida para garantir que ela não ficaria sem ter o que comer. Quando papai voltou depois do Natal, descobriu que ela não havia lavado nenhuma louça em 2 semanas e quase não havia comido nada nos últimos dias. A princípio, pensamos que sua recusa, característica em fazer o serviço da casa, a havia levado a parar de comer quando não tinha mais louça limpa para usar. Quando percebeu que ela parecia querer comer, mas não conseguia, papai concluiu que estava com uma virose. Seu estado mental havia se deteriorado num ritmo acelerado nos últimos 2 anos, de modo que era difícil comunicar-se com ela e impossível obter uma resposta que fizesse sentido. Ela perdia cada vez mais contato com a realidade. Quase não parecia mais um ser humano. Poucos meses antes, o cachorro que eles tinham em casa havia adoecido e morrido. Mamãe recusou-se a acreditar que o cachorro estava morto. Colocou o corpo no meio da cama e todos os dias punha comida e água na boca do animal. Falava com ele como se ainda estivesse vivo. Sempre que meu pai se aproximava do cachorro e falava que ia enterrá-lo, minha mãe tinha uma crise histérica. Com isso, papai finalmente se convenceu de que era hora de internar mamãe. Ele foi procurar ajuda, mas descobriu que uma série de leis novas tornava a internação bem mais difícil. Ele precisava provar que ela estava pondo em perigo a própria integridade física ou a de outra pessoa. Uma vez que ele não podia provar isso, viu-se de mãos atadas. Depois de passar uma semana na cama dela, o cachorro morto começou a cheirar mal e papai não conseguia mais dormir em seu quarto, que ficava na outra extremidade do corredor. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Como mamãe ficava acordada a noite toda, andando pela casa e conversando com suas vozes, papai esperou até o meio da manhã, quando ela caiu num sono pesado. Entrou de mansinho no quarto dela, tirou o pequeno corpo do animal de cima da cama e enterrou no quintal da casa. Prevendo o que aconteceria quando mamãe acordasse, ele cavou um buraco bem fundo. Quando mamãe acordou e viu que o cachorro não estava lá, ficou irada e histérica. "Onde está o cachorro?" ela perguntou em tom autoritário. "Eu o enterrei. Ele está morto", ele respondeu firmemente. "Ele não está morto. Você o enterrou vivo", ela gritou repetidamente, enquanto procurava pá. Cavou por toda parte à procura do cachorro e chegou até a revirar o solo no lugar onde papai o havia enterrado, mas como ele havia feito um buraco fundo, ela nunca o encontrou. Depois de algum tempo, ela finalmente desistiu. Depois disso, as queixas de mamãe sobre pessoas que atiravam nela pioraram. "Estão atirando com raios laser em meu estômago e meu peito. Estão emitindo raios em meu cérebro. Eles querem informações, mas eu não vou lhes dar." Eu sentia pena dela, mas não o suficiente para visitá-la. Não a odiava mais e lamentava seu estado, mas seus ataques verbais contra mim não tinham fim. Ela agia como se me desprezasse e, apesar de eu entender que na verdade ela desprezava a si mesma, não conseguia suportar ficar perto dela. Minha irmã sempre se entendeu razoavelmente bem com a mamãe e a visitava de vez em quando.
Depois do Natal, ela contou que mamãe estava com uma aparência péssima. Havia perdido muito peso, estava com o rosto inchado e a pele amarelada. Meu pai continuava convencido de que era uma virose. Pouco antes de Michael e eu sairmos de férias com as crianças no Havaí, telefonei para papai pedindo notícias sobre mamãe. Ela está melhor, ele disse. Está na cama a maior parte do tempo e eu estou levando comida para ela. Ela parou de vomitar e está comendo mais. Você quer que eu vá até aí e ajude a cuidar dela? Perguntei. Não seria problema para mim. Não, não, ela está bem melhor agora, ele garantiu. Em nossa segunda manhã no Havaí, me levantei antes de todos, como de costume, e fui correr na praia. Era meu horário de conversar com Deus. Parecia que podia ouvi-lo melhor quando estava longe de telefones, obrigações e prazos e perto da beleza de sua criação. Há vários meses estava considerando a possibilidade de escrever a história de minha vida, contando como Deus havia me restaurado e precisava que ele me mostrasse sua vontade a esse respeito. Então, Senhor, perguntei, sei que devo escrever esse livro e sinto que está me dizendo para começar agora. É isso mesmo que quer? Preciso saber se estou ouvindo o Senhor. Havia hesitado em começar o livro porque sempre existia a possibilidade de mamãe ser curada de sua doença mental. E uma vez publicada a história de seu passado, poderia ser uma lembrança dolorosa. No entanto, senti que Deus estava me guiando a começar a escrever de imediato. Orei e adorei a Deus enquanto andava pelas pedras e areia, e então ouvi-o responder claramente ao meu coração. A hora de começar o livro é agora. Mas é correto escrevê-lo mesmo enquanto ela ainda está viva? Perguntei. A hora de começar o livro é agora, ouvi novamente. Senti um calor conhecido se espalhar por meu corpo e a paz e a alegria imediatas de ouvir a voz de Deus. Estava certa de que ele havia concedido seu sinal para começar. Quando voltei para o quarto, todos tinham acabado de se levantar. Fomos tomar o café da manhã e compartilhei com Michael a orientação de Deus para começar o livro. Ele me apoiou totalmente. Ao entrarmos no quarto, depois do café, vi uma luz vermelha piscando no telefone, indicando que alguém havia ligado e deixado recado. Senti de imediato que era algo grave. O recado era de minha irmã, pedindo que eu entrasse em contato com ela na casa de meus pais. Disquei rapidamente, prevendo más notícias, pois minha irmã e meu pai nunca telefonavam para mim quando eu estava de férias. Meu pai atendeu. Pai, recebi o recado. Sua mãe está muito doente. Estamos tentando levá-la para o médico, mas ela não quer ir. A ambulância acabou de chegar, mas sua mãe se trancou no banheiro e se recusa a sair. Podia sentir a aflição na voz dele. Onde está Suzy? Está conversando com sua mãe pela porta do banheiro. Será que ela está tão doente assim, se ainda tem forças para se trancar no banheiro? Pensei. Ouvi papai gritando, Suzy, é Stormy. Pela voz de Suzy, percebi que a situação era mesmo bastante séria. Stormy, a mamãe está muito doente. Você não a reconheceria. É só pele e osso. Deve ter perdido uns 30 quilos. Acho que ela está morrendo. De repente, notei o tom maduro de sua voz e entendi como a doença de mamãe estava sendo um peso para Suzy. Você tem certeza? Perguntei incrédula. Como era possível ela estar morrendo se alguns dias antes papai havia falado que ela estava melhor? Ela se recusa a ir ao médico, não quer sair do banheiro e acompanhar os enfermeiros na ambulância. Ela está com dor e precisa de ajuda. O que devo fazer? Ela perguntou com voz trêmula. Ela provavelmente está com medo dos homens, talvez esteja pensando que eles vão matá-la. Se você não conseguir convencê-la a ir com eles, talvez seja melhor dispensá-los. Depois que forem embora e ela sair do banheiro, pergunte se ela aceita ir para o hospital com você e o papai. Ela só vai ouvir você. Peça que ela faça isso por você, Suzy.
Diga que você não pode suportar vê-la sofrendo desse jeito e que no hospital eles vão poder ajudá-la. Diga que você não vai deixá-la sozinha, que vai ficar com ela. Está certo, ela disse, agora com mais firmeza. Vamos pegar o primeiro voo que conseguirmos. Eu telefono quando estivermos chegando, prometi antes de desligar. Fui tomada de uma sensação de urgência. Precisava voltar imediatamente. Deus, por favor, não permita que ela morra antes de eu chegar. Orei enquanto telefonava para a companhia aérea. Fiz a reserva no primeiro voo com 4 assentos disponíveis. Sairia só à meia-noite, mas não queria ir sem minha família. Estava com medo de ver minha mãe sem Michael e meus filhos por perto. Telefonamos para a igreja e pedimos orações e depois passamos o resto do dia fazendo as malas e ligando para as companhias aéreas tentando, sem sucesso, conseguir um voo que saísse mais cedo. Conversei com Suzy novamente pouco antes de partirmos. Ela havia seguido minha sugestão e mamãe havia concordado em ir para o hospital com ela e papai. Eles a levaram ao pronto-socorro e Suzy ficou com mamãe até ela ser internada, receber medicamentos para a dor e cair no sono. O que o médico disse? Perguntei. Ela está com câncer em estágio terminal. Eles vão continuar medicando para que ela não sinta dor. Meu coração encheu-se de culpa por eu não estar lá e de tristeza pelo sofrimento intenso de minha mãe. Suzy fez uma pausa e continuou. Stormy, não se sinta culpada se não conseguir chegar antes de ela morrer. Você não vai querer vê-la do jeito que ela está. Demorei a responder, pois estava tentando conter as lágrimas e recuperar a voz. Obrigada, Suzy. Você não sabe como foi importante ouvir isso. Por mais que eu quisesse ver minha mãe antes de ela morrer, também temia que meu pai e minha irmã nunca me perdoassem por não estar com eles naquele momento. Embarcamos no voo da meia-noite e chegamos em Los Angeles às 8 da manhã, horário da Califórnia. Levamos mais 1 hora para chegar em casa e decidimos dormir pelo menos 2 horas a fim de realizar com segurança o percurso de carro até o hospital. Uma viagem que levaria outras 4 horas. O despertador tocou às 11 da manhã. Esvaziei as malas apressadamente, jogando todas as roupas das férias no chão e colocando em seu lugar algumas peças mais quentes, enquanto Michael preparava um lanche e ajeitava o carro. Telefonei para a casa de meus pais, mas ninguém atendeu. Telefonei então para o hospital e insisti para que transferissem a ligação para o quarto de minha mãe. O estado dela é crítico, protestou a pessoa da recepção. Eu sou a filha dela, insisti. Louis, o marido de Suzy, atendeu. Louis, vamos sair de casa agora. Como ela está? Não sei se vocês vão chegar a tempo, ele respondeu, claramente abalado. Você acha que ela não vai aguentar mais 4 horas? Perguntei horrorizada. Não podia acreditar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Você não sabe como ela está. Sua voz tremeu. Ela não parece mais sua mãe. Não é a mesma pessoa. Chegaremos aí o mais rápido possível. Vamos direto para o hospital. Ele me explicou como chegar e, enquanto ele falava, podia ouvir meu pai e minha irmã conversando e mamãe gemendo ao fundo. Entramos no carro e fomos quase voando para lá. Não pegamos nenhum trânsito e nenhum sinal vermelho. Durante a viagem, não pude mais me conter e comecei a chorar. Por favor, Senhor, permita que eu chegue lá antes de ela morrer. Por favor, Senhor, que ela não morra antes de eu vê-la. Michael pôs a mão direita sobre meu ombro enquanto dirigia com a mão esquerda. Olhei para o banco de trás, onde 2 pares de olhos castanhos me fitavam assustados. Amanda e Christopher também estavam preocupados. Estou bem, expliquei para eles. Só estou com medo que a vovó morra antes de chegarmos lá. Isso seria triste, disse Christopher. Eu também vou ficar triste, acrescentou Amanda.
agora com quase 3 anos, sem saber muito bem o que estava acontecendo, mas querendo ser como seu irmão mais velho. Havia sido sempre honesta com meus filhos e procurado lhes contar a verdade de acordo com a sua capacidade de compreensão. Christopher sabia que minha mãe havia me maltratado quando eu era criança, mas ele entendia que ela havia feito isso porque estava doente. A vovó sempre amou vocês, garantia aos dois. Passei o restante da viagem orando silenciosamente. Algo dentro de mim tinha a esperança de que mamãe e eu nos veríamos e de que as coisas seriam diferentes. Quem sabe ela estaria lúcida e conseguiria conversar como uma pessoa normal. Quem sabe por alguns minutos ela não me odiaria e falaria comigo de mãe para filha. Cheguei até a imaginar que pediríamos perdão uma para a outra por todo o mal que havíamos feito e talvez até diríamos: eu amo você. Lembrei-me de todas as vezes que mamãe havia se queixado sobre as pessoas que estavam atirando em seu peito, cabeça e estômago. Nunca havia nos ocorrido que ela estava falando de uma dor real. Pensei nos telefonemas que fazia de tempos em tempos para meu pai e como ele sempre passava o telefone para mamãe e ela respondia com o mesmo tom hostil. Mãe, como você está? Perguntava, fingindo animação. Como você acha que estou? Ela começava e depois despejava todo o lixo que cercava os seus dias. O FBI está atirando tanto na minha cabeça com raios laser que não consigo nem pensar. Eles sabem que eu guardo segredos comunistas. O presidente dos Estados Unidos está tentando obter informações de mim. E os católicos, os armênios, a máfia e Frank Sinatra também. Daí para frente eu não conseguia dizer mais nada. Colocava o telefone na cama e escutava um pouco a cada 5 minutos. Uns 30 ou 40 minutos depois eu pegava o telefone e praticamente gritava. Eu preciso desligar agora, mãe. Tchau! Meu pai mencionou que depois de falar comigo, minha mãe sempre melhorava um pouco e não reclamava tanto para ele. Assim, pensei Assim passei a ver esses telefonemas como uma forma de oferecer um pouco de alívio ao meu pai. Pensei na última vez em que havia visitado os dois. Estava sentada sozinha na sala quando minha mãe apareceu do nada e disse: aquelas vezes que eu trancava você no armário, aquilo nunca incomodou você, não é? Sua entonação insinuava que, obviamente, aquilo nunca havia me incomodado, não se tratando, portanto, de uma pergunta que esperava uma resposta sincera. Ainda assim, fiquei tão chocada e mal consegui falar. Aquela era a mesma mulher que afirmava nunca ter feito nada de errado em toda a sua vida? É verdade que ela havia deixado claro que os episódios no armário não haviam sido nada sério e que ela estava apenas curiosa, mas ela reconheceu que havia feito aquilo. Tive pena suficiente dela para não dizer a verdade, mas ainda tive sentimentos, pois respondi com sarcasmo. Claro que não, mãe. Adorei cada minuto que passei trancada lá dentro. Minha malícia passou inteiramente despercebida. Mamãe ouviu o que queria e comentou com um pequeno sorriso. Foi o que pensei. Sem dizer mais nada, voltou para a cozinha. Parte de mim alegrou-se por mamãe ter finalmente reconhecido que havia me trancado no armário. Não faço ideia do que a levou a mencionar aquilo depois de tantos anos. Talvez o pecado não confessado nunca dê descanso, quaisquer que sejam as circunstâncias de vida da pessoa. A caminho do hospital para ver minha mãe pela última vez, pensei sobre todas essas coisas e observei como Deus não havia deixado nada pendente. Miraculosamente, em vez das 4 horas previstas, levamos 2 horas e meia para chegar. Michael deixou-me na frente do hospital e dirigi-me rapidamente para a entrada principal enquanto ele estacionava o carro. Perguntei o número do quarto onde minha mãe estava e quando a recepcionista não conseguiu encontrar, meu coração disparou. Temi ter chegado tarde demais.
Espere um pouco. Aqui está, quarto 3A. Seguindo por este corredor. O hospital era pequeno e levei apenas alguns segundos para correr até o quarto e abrir a porta. Não havia mais ninguém na enfermaria de 2 leitos, além de 2 senhoras muito idosas, visivelmente doentes. Nenhuma das duas se parecia com minha mãe. A senhora do canto oposto à porta não estava consciente, mas havia muitos tubos e fios ligados a ela, e ao seu lado um respirador. Ela não tinha dentes. Minha mãe tinha dentes e nunca havia deixado um dentista chegar perto dela. A outra mulher era de aparência magra e frágil. Seus olhos azuis claros estavam voltados para o lado numa expressão de dor e desespero. Devo estar no quarto errado, pensei e virei-me para sair. Mas ao olhar novamente, só para me certificar de que não era ela, vi que aqueles eram os olhos azuis de minha mãe. Mal reconheci seu corpo minúsculo. Mãe, disse baixinho. Mãe, sou eu, Stormy. Aproximei-me com cuidado. Ainda tinha medo dela. Mãe, disse um pouco mais alto e toquei em seu braço. Mãe, sou eu, Stormy. Não houve resposta. Posicionei-me de tal forma que ela pudesse me ver, mas os olhos voltados diretamente para mim não podiam enxergar mais nada. Mãe, comecei a chorar. Mãe, você partiu, não é? Cheguei tarde demais. Senti seu corpo. Ela ainda estava quente. Provavelmente havia morrido poucos segundos antes de eu chegar. Segurei sua mão e comecei a chorar. Deitei minha cabeça em seu peito e deixei as lágrimas virem, molhando o cobertor. Não chorei por sentir falta de minha mãe ou de nosso relacionamento. Nunca houve um relacionamento. Chorei por tudo aquilo que não havia se concretizado, por tudo que nunca havia existido entre nós, por toda a plenitude e alegria que ela nunca havia experimentado. Chorei pela dor de uma garotinha que fez birra para sua mãe grávida e nunca mais a viu de novo, pois a mãe foi para o hospital e morreu naquela mesma noite. Chorei pela adolescente que se sentiu responsável pelas mortes em sua família. Chorei por uma mulher que viveu dominada pelo medo e rancor, pela amargura e raiva de Deus e que nunca experimentou seu amor, sua cura e libertação. Chorei pela mulher que não podia aceitar o perdão de sua filha, porque não era capaz de perdoar a si mesma. Chorei pela pessoa que nunca se tornou quem Deus a havia criado para ser. Lamentei tudo isso e imaginei que Deus se sente assim a nosso respeito quando resistimos, lutamos e nos colocamos em situações terrivelmente dolorosas, quando tudo o que precisávamos fazer era nos voltarmos para Ele e entregar nossa vida. Olhei para seu rosto novamente e passei a mão em seu cabelo. Chorei por todos os anos de minha vida em que ela não havia me deixado fazer um carinho. O mais estranho é que nunca fiquei decepcionada por não ter conseguido ver mamãe viva. Quando estávamos quase chegando ao hospital, senti paz, sabendo que tudo aconteceria segundo a vontade de Deus. Senti a presença de Deus ao longo de todo o caminho, e se Ele quisesse ter permitido que a visse ainda com vida, poderia facilmente ter me feito chegar 60 segundos antes. Deus havia respondido à minha oração, concedendo-me paz, e cheguei exatamente na hora que Ele havia determinado. Como ainda estava sozinha no quarto, fiz algo que poderia parecer desrespeitoso ou estranho. Levantei o cobertor para ver o corpo de minha mãe. Suas pernas eram lindas, magras, mais brancas, muito brancas, mas com formas bem definidas. Seu abdômen estava distendido. Levantei a camisola e coloquei a mão na região do fígado e senti um inchaço muito grande e duro. Então toquei seu seio esquerdo, onde encontrei um cisto do tamanho de uma laranja pequena. Era exatamente o que havia suspeitado depois de ouvir Suzy descrevê-la em nossa conversa ao telefone. Câncer em estágio terminal. Imaginei o quanto minha mãe havia sofrido ao longo de todos aqueles anos sem deixar que ninguém a ajudasse.
Quanta dor excruciante ela deve ter suportado antes daquela morte terrível. Passei mal a imaginar a agonia que ela deve ter sentido. Arrumei sua camisola, coloquei o cobertor de volta no lugar e segurei sua mão outra vez. Os dedos estavam ficando frios. Fitei seu rosto emaciado que fazia os olhos parecerem muito grandes. Sempre havia pensado nela como uma mulher grande e feia. Agora ela parecia pequena, frágil e bela. Quando seu corpo começou a esfriar e enrijecer, finalmente me dei conta da irreversibilidade de seu estado. De repente, lembrei-me da pequena igreja que havíamos frequentado quando tinha 14 anos. Lembrei-me de como mamãe falava de Deus e Jesus como se fossem reais para ela e do quanto ela se mostrou dedicada durante aqueles meses antes do ataque de raiva quando jogou fora a Bíblia da família. Ela nunca voltou a falar de Deus, exceto para dizer que ele sabia que havia pessoas tentando matá-la, mas não podia fazer nada para ajudar. Naquele momento, senti paz sobre minha mãe, como se Deus estivesse dizendo: não se preocupe, sua mãe está comigo. Ela não está mais sofrendo. Ela não é mais louca. Ela está aqui. Aqueles momentos foram estranhamente tranquilos, diferentes de tudo o que poderia esperar. A morte não era tão horrível. Claro que era fácil dizer isso, pois não era eu que tinha morrido. Parecia natural, como uma parte normal da vida. Por fim, duas enfermeiras entraram no quarto e, quando perceberam que minha mãe havia falecido, pediram que eu saísse. Quando abri a porta, Michael estava chegando. Ela morreu, Michael, disse baixinho. Chegamos tarde demais? Tarde demais para eu vê-la com vida, mas não tarde demais para os planos de Deus. Quando as enfermeiras deixaram que Michael e eu entrássemos no quarto, vi que haviam fechado os olhos dela, ajeitado seus braços e arrumado o cobertor sobre seu corpo. Enquanto a olhávamos em silêncio, o médico entrou. Era um homem afável, de uns 60 e poucos anos. Sinto muito sobre sua mãe, ele disse, mas não havia mais nada que pudéssemos fazer. Ela estava com câncer no seio e no fígado e provavelmente tinha um tumor no cérebro. Seu fígado estava 5 vezes maior do que o normal. Ele expressou seu espanto pelo modo como o câncer havia se espalhado antes que ela permitisse atendimento médico. Doutor, agradeço por tudo o que fez por meu pai nos últimos 5 anos e por ter aliviado as dores de minha mãe nessas últimas horas de vida, eu disse. O câncer estava tão avançado que, ainda que seu pai a tivesse trazido para cá 1 ano atrás, creio que não teríamos conseguido salvá-la, o médico explicou. Ele sabia do estado mental de minha mãe, pois meu pai o procurava com frequência para se aconselhar, apesar de ninguém saber que ela também estava fisicamente enferma. As despesas teriam sido altíssimas para seu pai e não teria feito nenhuma diferença. Esse câncer estava crescendo dentro dela havia vários anos. Foi melhor assim. E agora? Perguntei sem saber o que fazer em seguida. Precisamos telefonar para seu pai imediatamente, disse Michael, que saiu para procurar um telefone. Meu pai não estava preparado para a morte de mamãe. Ele não fazia ideia de que ela estava tão doente e seu choque foi tão grande que ele teve de ficar de cama. Michael e eu cuidamos do funeral. Escolhi o esquife mais bonito que encontrei e encomendei muitas flores, pois sabia que ela teria gostado. No cemitério, escolhi um lugar debaixo de uma árvore frondosa, pois ela sempre gostou de árvores. Também comprei roupas íntimas muito delicadas. Enquanto pagava a moça do caixa, as lágrimas que eu vinha reprimindo começaram a correr pelo rosto e não pude mais conter o choro. Lembrei-me de todas as ocasiões em que havia desejado comprar coisas para minha mãe, como estava fazendo naquele momento, mas ela havia se recusado a receber meus presentes. Agora estava comprando as coisas para o seu funeral. A moça do caixa me deu o troco e as roupas que eu havia comprado,
e me olhou com grande preocupação. Felizmente, ela não soube o que dizer. Minha irmã sofreu muito com a morte de mamãe. Tive dificuldade em entender o motivo, pois nunca havia percebido que elas tinham um relacionamento. Cometi o erro de supor que Suzy era como eu, que queria as mesmas coisas e havia passado pelas mesmas experiências. Mas, na verdade, nós duas éramos completamente diferentes. Suzy respondia para minha mãe. Eu me encolhia num canto. Ela ficava com raiva e demonstrava isso. Eu me magoava e reprimia minha raiva. Ela havia se relacionado com mamãe, eu não. Ela estava profundamente triste. Eu estava aliviada. Só então percebi que, mesmo na infância, havíamos sido criadas em dois mundos completamente diferentes. Só naquele momento pude entender isso. Fiquei feliz por não ter guardado mágoa de minha mãe, por não haver mais nenhum rancor, raiva, ressentimento ou assunto pendente. Deus havia purificado tudo. Todas as coisas haviam sido colocadas em ordem antes de ela morrer e nunca mais teria de lidar com aquilo. Os parentes e amigos ficaram sabendo logo do falecimento de mamãe. Recebemos vários telefonemas e, para meu espanto, uma mulher mencionou quanto minha mãe gostava de mim. Sua mãe sempre teve muito orgulho de você, disse Anita, uma amiga da família que continuou fiel, apesar de mamãe tê-la tratado com rispidez em várias ocasiões. Minha mãe sempre teve orgulho de mim? Perguntei admirada, não crendo no que havia acabado de ouvir. Ela ficou muito feliz quando você conseguiu o papel principal na peça de teatro da escola e também se orgulhava de todos os seus programas de televisão. Ela nunca foi até os estúdios porque pensava que havia pessoas tentando matá-la e tinha medo de que tentassem matar você também. Não posso acreditar no que você está dizendo, Anita. Por que ela nunca demonstrou nada disso? Você conhece sua mãe, Stormy. Ela sempre teve ideias muito estranhas. Acreditava que se algum dia a elogiasse sobre qualquer coisa, você acabaria mimada. O quê? Mimada? Perguntei ainda espantada. Ela pensou que se dissesse algo positivo para mim, eu ficaria mimada? É uma pena você não ter conhecido sua mãe quando ela era mais jovem. Era uma mulher adorável. A doença mental tomou conta da vida dela e tornou suas qualidades irreconhecíveis. Sem conseguir conter as lágrimas, eu disse: Obrigada, Anita. Você acabou de me dizer coisas muito importantes. Coloquei o telefone no gancho e chorei. Mãe, por que você não disse pelo menos uma vez que se orgulhava de mim? Depois do sepultamento, ainda passamos alguns dias ajudando meu pai. Durante vários meses íamos visitá-lo todos os fins de semana. A casa estava suja, escura e deprimente, pois mamãe não permitia que ninguém limpasse ou pintasse. O quarto dela parecia o cenário de um filme de terror antigo, com teias de aranha penduradas do teto. A cama estava encostada no armário com a cabeceira contra as portas. O armário estava abarrotado de roupas sujas e milhares de cheques anulados, recibos, cartas e recortes de revistas que ela havia juntado ao longo da vida. Papai pediu que eu fizesse uma arrumação e, depois de tudo que ele havia suportado, não o culpei por não querer mexer naquelas coisas. A arrumação foi muito mais trabalhosa do que o esperado. Mamãe havia guardado quase todos os vestidos, casacos, sapatos e bolsas que ela, minha irmã e eu havíamos possuído na vida. Era como reviver todo o meu passado. Sabia que ela nunca jogava nada fora, mas nunca imaginei a extensão de sua compulsão por guardar coisas. Outro sinal de sua doença mental e medo. Michael e eu decidimos que era extremamente importante para a saúde de meu pai que a casa passasse por uma boa reforma, uma tarefa grande demais para nós. Assim, contratamos pessoas para pintar as paredes por dentro e por fora e trocar o carpete, as cortinas e os estofamentos. A cada passo do processo podia ver meu pai se animando. As memórias tristes dissiparam-se
E com a casa reformada, papai também se sentiu renovado. Durante a limpeza, encontrei o velho diário verde que eu havia escrito quando eu estava com 14 anos. Lembro-me de tê-lo jogado fora, mas sem dúvida mamãe o havia encontrado no lixo e guardado. Nos dias subsequentes, li o diário do começo ao fim. Minha vida naquela época era muito pior do que lembrava. Fiquei estarrecida com minha ignorância. Não sabia nada sobre o modo certo de viver. Ao terminar a leitura, agradeci a Deus por essa lembrança do quanto Ele havia me transformado. Com o tempo e a cura, as memórias não eram mais dolorosas como antes. Olhei pela janela que dava para o quintal, onde papai estava empurrando a pequena Amanda num balanço que ele havia feito para ela num grande salgueiro. Ela ria às gargalhadas. Mais alto, vovô, mais alto. Naquelas semanas de faxina e arrumação, papai cuidou de Amanda quase todo o tempo. Ela o acompanhava para alimentar as vacas e colher as laranjas, e ele a ajudava com tudo o que ela precisava. Seu amor mútuo era evidente. Agora que minha mãe não estava mais lá, podíamos visitar papai a qualquer hora e ele podia ser ele mesmo. À medida que sua personalidade desabrochou, nosso relacionamento também cresceu. Ele sempre foi uma pessoa sociável, mas depois de se casar, tudo que fazia era envolto no medo de dizer algo errado na frente de minha mãe e desencadear um de seus ataques. Agora tudo isso se foi. Ao longo dos anos, papai também havia desenvolvido uma deficiência auditiva. Depois que mamãe faleceu, observei que sua audição havia voltado ao normal. Será que na tentativa de lidar com a esposa e sobreviver, ele simplesmente havia parado de ouvir? Teria sido sua surdez um ato de sobrevivência? Talvez por isso ele não tivesse suspeitado que ela estivesse morrendo. Ela havia se queixado de tantas coisas durante tantos anos que, de certo modo, ele não prestava mais atenção. Eu costumava ficar impaciente com a surdez de meu pai e com a sua fala hesitante, mas, como todos nós, ele apenas havia encontrado um modo de conviver com a doença de minha mãe. Quanta crueldade de minha parte culpar alguém por sobreviver da única maneira que ele podia. Meus olhos finalmente se abriram e pude ver como meu pai era um grande homem. Enquanto a maioria dos homens teria abandonado uma mulher cruel como minha mãe, ele continuou cuidando dela até o fim. Certa vez ele teve um caso grave de herpes zoster e de tão doente não conseguia levantar da cama. Minha mãe preparou um jantar completo, mas não deixou que ele comesse nada. Apesar disso, ele levou todas as refeições para ela nas 3 semanas que ela ficou de cama antes de morrer e não guardou mágoas dela. Depois que ela morreu, ele nunca fez uma crítica contra ela. Seu exemplo de perdão era maior do que qualquer outro que já vi. Você não pode guardar rancor, precisa perdoar e esquecer, ele costumava dizer. A morte de mamãe não lhe causou nenhum arrependimento. Ele havia feito muito mais do que era sua obrigação e estava com a consciência tranquila. Ao continuar olhando pela janela, vi com emoção minha filha sendo carregada nos braços do avô para alimentar as vacas. De repente, era como se eu estivesse no lugar dela. Como as coisas poderiam ter sido para mim anos atrás. Meus olhos encheram-se de lágrimas e meu coração transbordou de gratidão a Deus por não ter desistido de mim, mas ter operado uma cura completa.